a respeito da gasolina. De repente nós colocamos os dois lá na tela e eu vi, Ana, o preço da gasolina, o Josino estava lá mostrando 5,69, alguma coisa nesse sentido, em um posto aqui da nossa cidade. E o Igor Calian mostrando o etanol a 4,40. Um Muito negócio caro. assim. Cara, a diferença Não, é ontem, mínima. eu falei isso na redação A diferença hoje. é pequena entre a gasolina e álcool. Eu fui abastecer ontem e é uma coisa muito automática, né? Eu chegar no posto e já pedir o álcool, né? Ao invés da gasolina. E eu Não falei pra ponha. frentista, ela assim, moça, tá valendo mais a pena a gasolina. Claro, pô. Aí eu fui ver o preço, a diferença era de R$1. R$1. Sim, não compensa. Era ridículo. Eu falei, não, então Não vamos compensa. de gasolina. Eu gosto de colocar o álcool por uma questão de ecológica também, não só economia e tal, mas não tem condição, né? Tem hora que não dá, Tem né, hora meu? que não dá. Greenpeace é o caramba, né? Vamos colocar esse combustível mais barato aí, senão você não vai ter como ajudar o meio ambiente, não. Vamos supor, ó, a gasolina a 6 contos, o álcool ele tem que custar 4,20 para valer a pena. 4,20. E não está custando isso. Está custando mais. Então me chamou muito a atenção a proximidade dos preços da gasolina com o álcool. De novo, aquela balela que quase toda semana eu falo aqui. O álcool brota do chão, nasce do chão aqui em São Paulo. Mas é verdade isso, cara. É inacreditável você pagar o preço que nós estamos pagando no álcool. O Brasil pagar o preço que paga no álcool. Um dos países mais agricultáveis do planeta. Isso aí é inacreditável. Essa política de preços está errada. Ela é canalha. Ela precisa ser mexida. Por que ela é canalha? Porque se você colocar 4, 5, 6, 7, 10 reais no preço do combustível, o povo vai ter que pagar de um jeito ou de outro. É igual medicamento. É igual qualquer serviço na área médica. Dor de dente, por exemplo. Quando seu dente está arrebentado, doendo pra caramba, você tem que fazer o quê? Você corre pro dentista. Então são coisas que a gente não consegue correr. E, Joel, assim, Não tem como você evitar. Vai ter algum ouvinte aqui prestando atenção e falando assim, poxa, mas eu não uso carro, eu ando de CPTM, eu ando de metrô, Mas eu a ando de vida bicicleta. dele é afetada pelo preço do combustível. Era isso que eu ia falar. Isso se reflete, por exemplo, a notícia que o Lucas Josino, aliás, que já tá aqui com a gente, viu? Já que você puxou o assunto da gasolina, João foi rápido, já puxou o Josino também. Essa questão aí do combustível afeta a pauta que eu vou falar com o nosso ouvinte daqui a pouco, que é o preço do alimento, por exemplo, né? É a sua pauta? A gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Então, isso impacta o preço do frete, aí sobe o preço da fruta, sobe o preço da alface, sobe o preço da carne. Tem impacto em todas as áreas, não é só na bomba. Então, a gente que usa carro ainda paga isso 2, 3 vezes. Quem não usa carro, vai lá. Aliás, há uma preocupação muito grande também em relação ao custo do transporte público por isso. Em São Paulo, não foram poucas as vezes em que o governo e prefeitura disseram que não tem nenhum plano para subir tarifa. Vai chegando o fim do ano, a gente já começa a questionar as autoridades em relação a isso, porque qualquer aumento que venha por aí, vem nesse período, né? Mas já foi dito várias vezes que por causa da pandemia vão segurar as tarifas, embora a gente tenha, por exemplo, o custo do diesel pesando no ônibus, né? Mas o Lucas Josino já está aqui com a gente para falar sobre isso. Esse dado que ele tem para a gente, Joel, é de um levantamento que a Agência Nacional do Petróleo faz todas as semanas e indicou que, mais uma vez, o custo subiu. E subiu por quê, hein, Josino? Você não teve reajuste direto na bomba? O que aconteceu? O Josino vai falar da gasolina, mas eu repito, o que continua me incomodando muito é o etanol. álcool. Verdade. É o álcool. O etanol, ele me incomoda demais. Não tem cabimento, gente, o álcool custar o que está custando hoje. Porque até então, o álcool sempre serviu, historicamente falando, como uma alternativa bacana. Tanto que criaram o carro flex, não foi à toa. Hoje pouco importa você ter carro flex ou carro só a gasolina. Verdade. Tanto faz. Tanto faz. Né? Tanto faz. Coloca o legal álcool, é que dá para você optar. Quem coloca álcool é porque quer agir do jeito que você falou, cuidar do meio ambiente, tal, que é bacana, que é legal. Mas primeiro você tem que cuidar da sua mesa, cuidar das suas finanças, cuidar do seu bolso para depois ter condição de cuidar do meio ambiente. Hoje nós estamos impossibilitados, pelo menos nesse quesito, de zelar do meio ambiente. Não, pelo tem que meio escolher ambiente. com base na conta mesmo, na grana. Fala aí, Josino, boa tarde para você. E aí, Josa? Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês. Abraço para todos os nossos ouvintes. Pois é, vocês estavam falando sobre o etanol também, Joel, e a Agência Nacional do Petróleo, ainda nessa pesquisa, com o levantamento que fez com mais de 4 mil postos em todos os cantos do país, chegou a uma conclusão de que hoje não é vantajoso abastecer com etanol em nenhum estado
da federação, em nenhum estado do Brasil. Isso porque aquela conta que a gente sempre faz, 70%, preço limite do etanol com base no litro da gasolina, hoje em nenhum lugar, em nenhum estado, chega a 70%, é muito maior. Por exemplo, a gente foi hoje num posto, num dos postos que a gente visitou hoje aqui na Zona Leste de São Paulo, o posto, a gasolina custava R$ 5,70 o litro. E o etanol, R$ 4,50. 5,70, R$ 4,50. Para o etanol ser vantajoso, ele teria que custar R$ 3,98. Ou seja, ele está mais de 55 centavos acima da vantagem para o consumidor, para o motorista. E vale a pena ter que gastar com a gasolina, que está bem mais caro, mas que tem uma potência um pouco maior e vai demorar para o motorista abastecer um pouco mais se ele tivesse abastecido com etanol. A gasolina está aumentando mais uma vez, são 6 aumentos nas últimas 6 semanas. Hoje o preço médio em todo o país é de R$ 6,05 o litro. É claro que o motorista aqui em São Paulo encontra por um preço um pouco mais abaixo. A gente chegou numa média aí de R$ 5,69 nos postos da cidade de São Paulo, mas mesmo assim, centavos e centavos mais alto, mais caro, comparado às últimas semanas. E cada centavo vai fazendo uma diferença muito grande na hora de encher o tanque, na hora de abastecer, e isso pesa muito no bolso do motorista, do consumidor. Agora, por que está aumentando? A própria Agência Nacional do Petróleo chegou a algumas conclusões. Primeiro, é que o real está desvalorizado, e isso contribui para a alta dos preços. Segundo, que o preço segue o valor do petróleo no mercado internacional. Então, cada vez que o dólar ele é mais valorizado, está mais em alta, mais caro é o combustível, mais caro é a gasolina, e isso quem paga tudo, é claro que é o motorista aqui da cidade, não só aqui da cidade, mas de todos os cantos do país. Joel e Ana. Por isso que nós precisamos torcer demais para que a nossa economia se estabilize, para que a gente entre em um período de calmaria, para que a calmaria se reflita no mercado e derrube o dólar. Porque veja aí a importância do dólar, né? O dólar que faz o pãozinho aumentar, o dólar que faz a gasolina subir, precisa cair, precisa chegar em um patamar interessante para a gente não pagar o preço, por exemplo, que pagamos na gasolina. Porque isso aí está surrando o povo, está surrando a nação, né? Esses são 2 exemplos pontuais, mas você pode rebater certamente para quase tudo que utilizamos, para quase tudo que consumimos. Então, por isso que o presidente da Petrobras ontem também foi imprensado pelos parlamentares lá em Brasília. Os parlamentares cobraram, falou, a gente quer entender por que a gasolina está subindo desse jeito. Ele explicou, colocou lá o dólar como uma das justificativas, assim como o Josino acabou de colocar para a gente, mas até resolvermos o problema, nós precisamos de uma solução. Cesta alta, 6 aumentos em 6 semanas, não tem lógica isso. Precisa haver alguma interferência, né? Não dá para a gente ficar toda hora noticiando aumento. O povo não aguenta mais. Veja esses motoristas de aplicativo. Quantos já deixaram a profissão? Aliás, hoje, chama um carro de aplicativo. Chama um carro de aplicativo. Demora demais. Aliás, as empresas de aplicativo até aumentaram o repasse para o motorista, né? Tiraram um pouco do delas e aumentaram o repasse da corrida para o motorista. Só que não está resolvendo, Joel. Tem muito motorista que falou que ainda assim não vale a pena. Aliás, se algum tiver na nossa escuta, manda no nosso WhatsApp aqui no 999048756, você se é motorista de aplicativo, se isso está valendo a pena para você ou não, ou ajudou de alguma maneira, porque mesmo que venha um benefício como esse, Joel, todo o restante do custo continua subindo, como o combustível que o Josino acabou de falar, né? A Uber, eu ouvi dizer que vai repassar até 35% de reajuste, dependendo do motorista. Isso, e a 99, 25. 25. Agora, o critério que a gente precisa conhecer mesmo na prática, né? E até onde eu sei, esse reajuste ainda não chegou para os motoristas que estão ouvindo a gente. Então, seria legal entender essa expectativa de vocês. Se vai funcionar, se vocês estão otimistas quanto a isso ou não. Porque hoje, o serviço de aplicativo oferecido para todos nós, ele não tem a mesma qualidade que tinha antes da pandemia. Por quê? Porque vocês não são mágicos. Vocês não conseguem fazer mágica, né? Com esse preço aí, não tem como você fazer milagre, meu. Essas empresas que ganham dinheiro pra caramba,
Elas têm que agir com justiça e repassar, sim, boa parte dos ganhos delas para vocês voltarem a atender a população. Exatamente. Quantos motoristas, pobres, coitados motoristas, tiveram que abandonar essa profissão porque não tem como pagar parcela de carro, pagar combustível e ainda sobrar uma grana no final do dia. A maioria que fica, Joel, isso a gente ouve, porque de vez em quando a gente pega carro de aplicativo também. É a pessoa que tem carro. Sempre. É o que tem carro. E que tem que rodar 14, 15 horas. Não, mas aquele que aluga, devolveu. Sim, porque não dá. senão, além de tudo, tem que pagar o aluguel. Então, e aí, complementando aqui o que você estava falando, Josino, o nosso ouvinte mandou uma mensagem no YouTube falando que é bom ficar ligado, e é sempre legal a gente lembrar isso também, para o nosso ouvinte não sair desesperado procurando apenas o menor preço. Porque ele disse que já teve prejuízo com o motor do carro também, porque foi atrás do preço mais acessível e era um combustível batizado, né? Posso dar um testemunho aqui? Então tem que tomar cuidado. Eu abasteço sempre no mesmo posto, né? E o combustível rende X. Aí na semana passada eu tive que abastecer com um combustível mais caro, porque estava no laço. Parei em um posto lá, coloquei o combustível mais caro, mas está rendendo muito mais. Muito mais. Então, certamente, esse combustível que eu coloquei mais caro, ele tem mais qualidade. Eu vou fazer conta. Eu vou marcar direitinho agora O quanto que rendeu. o quanto que eu coloquei ali em litros e tal para fazer as contas. É esse o esquema. Para não cair nisso que o ouvinte está dizendo pra gente. Então, forçadamente, eu tive que abastecer mais caro, mas me chamou a atenção. Tá rendendo muito mais. Só para você ter uma ideia, hoje o meu carro entraria com meio tanque. Estaria com meio tanque. Ele tem meio tanque e quase um quarto a mais. É muita coisa. É muita diferença. É muita diferença. Então eu vou fazer as contas. É isso aí, o barato pode sair caro. Tem mais alguma coisa pra você falar aqui pra gente, Josina? Além de dizer que comeu bolo pra caramba ontem. É verdade, fiquei sabendo. O melhor do dia seguinte é que tem bolo ainda aqui, né? Então, e aquele bolo que fica na geladeira fica mais molhadinho, né? Mais gostoso. Então, depois do almoço, o que eu vou fazer, né? Voltando pra casa, eu almoço e aí depois como na sobremesa o resto que sobrou do bolo. Bolo de aniversário. Só para completar, viu, Ana e Joel, a gente conversou com alguns motoristas, principalmente os motoristas de aplicativo e também taxistas, e um desses depoimentos chamou bastante atenção, que é o do Francisco Alves. Ele nos contou que aumentou a carga horária do trabalho para ter mais condição de pagar o combustível, porque está muito caro. Está muito difícil, muito mesmo, devido à alta dos preços dos combustíveis e de toda a manutenção do carro. Tem corrida que a gente faz que dá menos que o valor do combustível. Tem corrida que é 5,25, o combustível é 6. Então, está muito difícil. Pois é, ele, assim como milhares de outras pessoas, estão trabalhando mais por causa das contas, que estão mais apertadas por causa do combustível, viu, Joel? E Ana? Então, tá é bom. isso aí. É isso. Falando em bolo aí, ô Josino, sabe um bolo que eu sinto falta, cara? Que minha mãe fazia antigamente, aquele bolo bem caseirão, era a massa do bolo comum. Aí bolo de bolo? Sim, bolo de bolo. Aí ela pegava pêssego, abacaxi, fazia aquele creme branco. Isso é bem coisa de vó, né? Isso, Gostoso. exatamente. Pêssego, abacaxi e ameixa. Fazia aquele creme branco e molhava a massa com guaraná, né? Nossa, sim. A gente cortava o bolo com a linha lá, cortava no meio, aí abria o bicho, recheava do jeito que eu tô falando aí, fechava e depois cobria. Aquele bolo bem caseirão mesmo, que delícia, né? Nossa, sim. Nossa, é muito bom. Deu vontade de comer esse bolo. Assim, aí. Josino, se você perceber que tá ficando demais, sei lá, mande muitos um dias pouco na pra geladeira, lembra da gente. A gente tá aqui, você passa aqui, fecha uma pautinha e a gente come seu bolo. Isso aí. O negócio é não desperdiçar, tá? Não, vou levar assim. Aliás, pode falar. Pode falar. Não, termina aí, meu. Não, eu ia dizer que tem metade do bolo ainda, pô. Não consigo comer tudo sozinho, eu vou levar pra você. Boa. É isso aí. Eu ia falar só, aliás, que hoje, aproveitando, né? Ele não tá aqui, tá de férias, mas mandar um abraço público pro Ronald Gimenez, que hoje é aniversário dele, Você tá né? brincando? Tá de férias, foi curtir aí na praia, tá com a família. Certamente o Ronald não tá ouvindo a gente. Se tiver ouvindo, tá errado. Isso. Ronald Gimenez, um abraço pra você, meu irmãozinho. Parabéns, que Deus te abençoe hoje e sempre. O Ronald, que é um cara que faz falta, né? Sim, saúde. Um cara, além saúde de gente pra boa, você. muito competente. Saúde sempre. Aproveite bastante. Josino, valeu. Valeu, Josa. Um abraço pra vocês. Abraço. Joel, o que